Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mariana Rocha. Está começando Tudo é Assim, um programa que fala de assuntos do cotidiano, do agora e do futuro, de forma leve, mas profunda. Vocês sabem que o Tudo é Assim engloba também outros programas super interessantes aqui da Ruma TV, que acontecem, portanto, por isso que vocês veem que é neste mesmo cenário, que é o De Repente Jovem, com a doutora Daniele Gondim, e também o que fala sobre arquitetura, sobre projetos, sobre design de interiores, que é o programa com a arquiteta Nadiede Amelo, Agora é Arquitetura. E hoje o nosso convidado é o rosto do novo sonho brasileiro no exterior. Sabe aquele clichê de chegar em um novo lugar com a mala e muitos sonhos? Não, no caso dele foram 3, né? No caso de Matheus Leandro, o clichê veio acompanhado de muito suor e de uma resiliência, gente, fora do comum. De imigrante sem documentos a policial e investigador nos Estados Unidos. Ele vai contar pra gente, em um programa aqui na Ruma TV, que a gente está na expectativa, os bastidores dessa história de superação. Que seja muito bem-vindo. Olá, Mariana, o prazer é meu. Muito obrigado pelo espaço e é uma honra estar aqui com você hoje. Matheus, me conta, hoje você está com quantos anos? Eu tô com 25 anos, Mariana, eu sou dos anos 2000. Um jovem, um bebezinho. E você chegou aí na sua adolescência, não foi? Aí nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui com 16 anos, exatamente no dia 2 de março de 2017. Ou seja, já completa uma década já da sua vida aí, né? Exatamente, a gente completou, tem mais ou menos 3 semanas, 9 anos aqui já. E a gente quer saber, né, diante do que eu falei, de toda essa superação, esse exemplo, essa sua resiliência, como foi que isso aconteceu? Porque foi uma chegada nada fácil, né? Na verdade, as dificuldades já começaram no Brasil quando a empresa familiar, né, que sua mãe, como engenheira, tirava boa parte do sustento, assim como seu pai também, que tinha um emprego estável, né? Isso. E aí começou a desandar tudo aquilo que vocês haviam construído e foi quando vocês imaginaram uma vida fora do país. Foi mais ou menos por aí? Exatamente, Mariana. A vinda para os Estados Unidos foi planejada, a gente já havia visitado o país anteriormente, né? Teve planejamento, foram 2 anos e meio de planejamento, mas não foi nada fácil quando chegou aqui, né? A realidade é bem diferente dos nossos sonhos e dos nossos planejamentos. Tudo começou, Mariana, foi mais ou menos ali em meados de 2014, pós-Copa do Mundo. Economicamente falando, o Brasil não estava bem e, como você bem mencionou, minha mãe, engenheira civil, ela tinha uma empresa de engenharia, né, com a família dela, e a empresa não estava indo bem, não tinha muito serviço, não dava para tirar um sustento como a gente costumava anteriormente. E meu pai, no ramo de inflamáveis também, já não estava caminhando da mesma forma que caminhava antes. As coisas não estavam boas e a gente decidiu por vir para os Estados Unidos. Então, de 2014 até mais ou menos 16, meados de 16, a gente planejou vir para cá. Em 17, a gente conseguiu concretizar os nossos planos de vir. Aí, em 2017, chegou aqui eu, minha mãe e minha irmã, e meu pai chegou um ano depois. Chegou em 2018. E eu não sei se isso foi passado, mas quando a gente chegou aqui, eu, minha mãe e minha irmã, eram 3 malas, 3 passaportes e $500 em dinheiro que a gente tinha. Era tudo que a gente tinha para recomeçar 3 vidas, né? Nossa, é necessário muita coragem também, né? Principalmente de uma mãe como a sua, né? Com uma criança, né? Sua irmã era criança, imagino. Né, e um adolescente para tentar uma vida nova, né, começar aí do zero. E vocês tinham pelo menos algum contato aí nos Estados Unidos ou vocês foram totalmente às cegas? Como você muito bem falou, minha mãe, com a cara e a coragem, chegou aqui comigo com a minha irmã. Eu tinha 16 anos na época, minha irmã tinha de 11 para 12. A gente chegou aqui e foi recepcionado por um amigo nosso, o Leandro Fenerich é o sobrenome dele. Ele já está aqui nos Estados Unidos há 30 anos. Ele recepcionou a gente e eu queria até mandar um abraço para ele, se você me permitir, me der o espaço.
Meu agradecimento para ele, eu sou eternamente grato pela sua ajuda, Leandro. Um abraço. Ele recepcionou a gente aqui, Mariana. A gente tinha uma pessoa assim, que era ele. Aí vocês ficaram Eu na até casa conheci. dele. Ele cedeu o espaço, o quarto dele ficou com a minha mãe e eu dormia na sala, no sofá. E ele dormia no colchão. E ele recepcionou a gente aqui. E eu até brinco, porque eu conheci ele, os planos de Deus são tão perfeitos. Eu conheci ele num servidor de um jogo que eu jogava. Em 2015 eu comecei a jogar esse jogo. E ele, sabendo que a gente queria vir pra cá, ele falou: Matheus, eu moro na Flórida, se você quiser vir pra cá eu te recebo. E ele acabou recebendo a gente mesmo. Ele e a mãe dele foram de uma ajuda, assim, sensacional pra gente aqui. Sem ele a gente não estaria aqui não, hoje em dia não, sem dúvida. Isso é que é bom do brasileiro, né? A gente tem esse acolhedor. Vocês que são mineiros também são como os potiguares, né? A gente se derrete com esse tipo de atitude também, né? É muito, muito legal de ver. É um povo hospitaleiro. É um povo hospitaleiro, generoso. E aí eles deram essa oportunidade de vocês, pelo menos, entrarem, chegarem aí. Mas a partir de que momento vocês conseguiram se estabelecer? Né? Porque vocês, a princípio, não tinham documentação, não é isso? A gente, como eu te comentei, a minha infância, eu não tenho nada que reclamar da minha infância. Foi confortável, a gente viajava, passeava. Então, o visto americano, a gente sempre teve. Aquele visto de turista, que você pode vir para os Estados Unidos, ficar 6 meses, voltar para o Brasil. Vir, ficar 6 meses, voltar para o Brasil. Isso a gente tinha, né? A gente chegou aqui legalmente, a gente ficou um tempo legal. Foram 6 meses. E aí, o visto venceu. Aí, mais ou menos de final de 17 até 2022, eu estava sem status, eu estava ilegal nos Estados Unidos. E aí, nesse meio tempo, seus pais conseguiram trabalhar? Deixa eu te explicar. Esse é um ponto muito bacana, porque nem todo mundo tem oportunidade de conhecer ou de passar por isso. De 2017, quando a gente chegou aqui, até 2018... eu e minha irmã focou na escola, ensino médio. Eu no ensino médio e ela estava, acho que na 5ª ou 6ª série. E era gratuito? Vocês estudavam? Gratuito. Não cobrou nada da gente, por livro, por nada. Aí a gente estudava, foco total na escola. E minha mãe trabalhava de engenheira no Brasil, é que ela estava arrumando casa, o Mariana. Uma história de superação assim incrível. Eu vou ser para sempre grato pelas vidas do meu pai e da minha mãe, muito batalhadores, muito guerreiros. Ela arrumou casa, né? E aí meu pai chegou em 18. Eu não sei nem como é que a gente sobreviveu de 17 até a chegada do meu pai, porque era só ela trabalhando. E um custo de vida altíssimo. Meu pai chegou. No Brasil, ele era formado, certificado pela Petrobras, trabalhava com inflamáveis. Aqui ele começou a trabalhar na construção, Mariana. Aí minha mãe pegando para arrumar a casa e meu pai pegando firme na construção. Eu termino o ensino médio, Mariana, em meados de 2019, junho de 2019. E aí meu sofrimento, assim, começa total. Eu termino o ensino médio, pensando em fazer faculdade, mas sem dinheiro e sem documento para fazer faculdade. Eu começo a lavar carro. E aqui onde a gente mora, Mariana, é um calor extremo. Tanto que toda casa, todo apartamento tem ar-condicionado, de tão calor. Qual é a cidade que você mora? Eu moro na cidade de Boca Raton, no sul da Flórida. Sempre foi aí que você ficou? Sempre foi aqui, Sim. Desde a chegada até os dias de hoje. Aí, Mariana, eu lavava carro. Foi meu primeiro emprego, foi lavando carro. Com 18 anos, assim que eu terminei o ensino médio, lavando carro. E o sonho ali, você ou advogado ou você policial. É o que eu sempre quis fazer. Mas estava muito distante. Era um sonho que estava extremamente distante. Comecei a lavar carro. Lavava carro. Da lavagem de carro, do lava-jato, eu passei por um trabalhinho de entrega. Consegui comprar meu primeiro carrinho, um Ford Focus, 2005, azul. E comecei a entregar comida nesse Ford. Trabalhava para um restaurante chamado Sal's, que é um restaurante italiano. Entregava pizza o dia inteiro, de 9 da manhã às 11 da noite. Ganhava $3 a hora, que é assim, bem abaixo da linha de pobreza do salário mínimo. $3 a hora mais gorjeta. 7 dias na semana. Aí apareceu um outro trabalho para mim, Mariana, que foi um trabalho que pagava um pouco melhor. Quase 4 vezes mais. Eu passei a ganhar $10 a hora mais gorjeta, trabalhando para o concorrente desse restaurante. Eu comecei a trabalhar para o concorrente deles. Com entrega também. Com pizza.
Exatamente. Uhum. Aí $10 a hora mais gorjeta. Aí desse trabalho apareceu uma oportunidade para mim ir pro restaurante do lado, literalmente. É um restaurante grego, para eu trabalhar na cozinha, como chefe de cozinha. E esse trabalho pagava $15 a hora mais gorjeta. E tu sabia né? cozinhar? Aprendi, na marra. Chegava em casa com os braços tudo queimado, Mariana. Gente do céu. Trabalhava também das 9 da manhã às 11 da noite, 7 dias na semana sem parar, Mariana. Gente, e isso era possível? Meu Deus. A gente tentava. Eu sempre tentei salvar o máximo de dinheiro possível para poder estudar, para poder fazer minha faculdade. E você disse que Aí, seus pais Mariana, diziam isso, né? Trabalhe, mas o estudo não esqueça, né? meus pais nunca aceitaram que eu só trabalhasse. Eles sempre olhavam para mim e falavam: Matheus, o estudo abre portas. O dia que você decidir parar de estudar, a gente vai te mandar de volta pro Brasil. Era o que meu pai e minha mãe falavam. Você está na terra das oportunidades, meu filho. Você tem que estudar. Era o que eles sempre falavam. E eu escutei a eles. E eu agradeço a Deus por ter escutado a eles. Eu sempre fui um cara que sempre escutei muito meu pai e minha mãe, sabe? Isso é ótimo. E aí, eu hoje em dia, humildemente falando, eu consigo colher os frutos. Mas igual eu tava te comentando, Mariana, eu consegui trabalhar pesado, sem documento, de 2019 até meados de 22, sofrendo muito, ganhando um salário baixíssimo, trabalhando muito. E fui conquistando as coisas aos pouquinhos, sabe? E você chegou a pensar, inclusive, em estudar medicina em outro país ainda, né? Você chegou a pensar nisso? A nossa família, a família Leandro e a família dos Santos, Leandro é da minha mãe e dos Santos é do meu pai. Todo mundo tem um curso superior, sabe, Mariana? E meus primos têm biólogo, tem policial federal, tem médico. A gente sempre priorizou o estudo, o conhecimento. E aí, nesse meio tempo aqui nos Estados Unidos, nesse batidão louco, sem estudar, só trabalhando, indocumentado, minha mãe virou e falou assim: Matheus, chega uma hora, meu filho, minha mãe e meu pai, né? Falaram comigo assim, Mariana, chega uma hora que a gente tem que dar um passo para trás para dar 50 para frente. Eu tava fazendo uma pesquisa, Matheus, por que você não vai para o Paraguai ou para a Argentina estudar medicina? Porque parece que tem faculdade lá de graça que possibilita o estudante sul-americano, né, de qualquer país que seja na América do Sul, estudar medicina. Isso foi algo que minha mãe propôs. E eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, isso ela até tava me lembrando outro dia, Mariana. Eu virei pra ela e falei assim: mãe, calma. Um dia os seus netos vão escutar essas histórias da minha boca, você vai estar do meu lado, a gente vai olhar pro passado e vai dar risada. O tanto de coisa que a gente superou. Vai dar certo. E aconteceu, Mariana. E como foi que você chegou onde você está hoje? Você é um policial agora, você saiu de um imigrante sem documento, sem autorização, para agora ser quem investiga e trabalha no setor de tráfego, não é isso? Exatamente. Eu vou chegar lá, eu vou te explicar direitinho o que eu faço. É porque é uma longa história, né? É muita história, Mariana. Antes de chegar na polícia que eu trabalho hoje, eu passei por muita coisa. E assim, é meio clichê o que eu vou falar, mas é verdade. Se não fosse Deus em primeiro lugar com os planos dele, os meus pais juntamente com a minha irmã me dando força todos os dias e a minha esposa, hoje eu não estaria onde eu estou, né? Eu consegui com a glória divina e com as minhas forças também o meu bacharelado em justiça criminal. Eu consegui terminar minha faculdade ano passado, eu graduei. A gente tem as fotos aí, depois a gente passa. Parabéns. E através do meu casamento eu consegui me documentar. Sim. Né? A minha esposa foi um divisor de águas. É uma norte-americana. Ela, assim, é uma diversidade extrema, Mariana. O vô dela era general do exército americano. Cara americano. E como você sabe, o governo americano, quando você faz parte do exército americano, você não fica só nos Estados Unidos. Não é igual o exército brasileiro que você fica no Brasil. O governo americano, você viaja o mundo, você conhece o mundo com eles. E o avô dela conheceu a avó dela na Alemanha. Até aí alguma dúvida? Não, passo a passo. Deu pra entender. Chegou na Alemanha. Na Alemanha, casou com a avó dela e teve um filho, que é o pai da minha esposa, o Robert. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu e foi criado na Alemanha. Na Alemanha, ele conheceu a mãe da minha esposa, a Anastácia, que é o nome dela. E a Anastácia é russa.
que cresceu na Alemanha. Então, ele é norte-americano, né? Cresceu na Alemanha. Os pais dele criaram ele na Alemanha porque é onde o pai dele estava, com o exército, né? Era onde o trabalho dele estava. Aí ele cresceu na Alemanha, o pai da minha esposa, conheceu a esposa russa, e teve a minha esposa e o irmão da minha esposa na Alemanha. Minha esposa estava com 2 anos e o irmão dela era bebê de colo. Eles vieram para os Estados Unidos. Isso foi em 2012. Minha esposa é mais americana do que alemã. Resumo da ópera. Deu para entender. E aí, eu queria, na verdade, a gente dar um respiro agora, né? Para você beber uma aguinha, para a gente escutar, antes de falar aí do seu casamento e da sua carreira que você está construindo aí nos Estados Unidos. O que sua mãe diz sobre você, né? Porque você traz toda essa admiração por ela, esse orgulho por ela, pelo seu pai, pela sua irmã, mas tanto ela como um primo seu pensam de forma recíproca sobre você. Então vamos ouvir aí esses vídeos que a gente tem. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Falar do meu filho Matheus é sempre um orgulho para mim. É um presente de Deus ver hoje em dia a pessoa íntegra e generosa que ele se tornou. Chegamos aqui no dia 2 de março de 2017. Ele completou o ensino médio, entrou para o colégio e depois ele fez faculdade de Justiça Criminal. Hoje em dia ele é um policial da cidade de Delray Beach e eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho. Eu te amo, meu filho. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe hoje e sempre. Oh, coisa linda, né? Nada como o depoimento da nossa mamãe. Enche o coração de orgulho, de alegria. Eles são muito especiais para mim, Mariana. É meu tudo. Minha família é meu tudo. E eles continuam morando aí, os seus pais? Meus pais moram com a minha irmã a mais ou menos 25 minutos de onde eu moro. Ah, tá ótimo. Tá pertinho demais. Então vocês mantêm esse convívio aí. E o seu primo aqui do Brasil também. Vamos ouvir o que é que ele diz sobre você? Vamos lá. É meu primo padrinho? Seu primo padrinho. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Leandro. Eu moro na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, onde o Matheus cresceu, viveu a sua infância e pré-adolescência, né? Eu sou primo e padrinho do Matheus. Honraria que a sua mãe, né, a minha tia, me concebeu, né, após o nascimento do Matheus, né? E falar do Matheus é muito fácil, né, por ser uma pessoa extremamente querida, né, de um coração enorme, com uma pureza singular, né? É uma pessoa que saiu do Brasil há quase 10 anos, 9 anos e alguma coisa, né, Matheus? E saiu daqui um adolescente e hoje se tornou um homem, né? É um homem que hoje vem trilhando um caminho muito bonito, né? O que eu te falei recentemente, né? Não é qualquer pessoa que sai do Brasil consegue estudar fora do país, se formar com honraria máxima, como você conseguiu esse feito, né? Então isso mostra toda a sua capacidade, né? O quanto você é especial, o quanto que você tem brilho, né, na sua vida. Então, ao mesmo tempo que falar de você é algo fácil para mim,
ao mesmo tempo tem uma certa dificuldade, né? Acredito que pela saudade, né, pela importância que você tem pra gente, pra sua família, né? Tanto a sua família paterna quanto a sua família materna, né? Então, todos nós aqui temos muito orgulho do que você se tornou, do que você tem se tornado, né? Um homem especial, né? Um marido, um filho exemplar. Então é isso, né? A gente tem muita saudade de você, né? Esperamos que você volte, né, para nos visitar. Também a gente vai marcar uma visita aí assim que possível, né? Pra gente se abraçar, pra gente rir, pra gente conversar, né? Então é isso, fica aqui um beijo grande no seu coração, né? Um abraço, que você continue trilhando esse caminho maravilhoso, né? Que você está trilhando, que você continue essa pessoa extremamente especial, né? E é isso, tá? Um grande abraço e fica com Deus. O padrinho coruja esse aí, viu? A gente sempre teve uma conexão muito forte, Mariana. Eu e ele sempre foi realmente como pai e filho. A gente sempre foi muito unido e, cara, família é sensacional. Você não sabe como é que eu tô feliz de ter visto esses dois depoimentos. Muito obrigado. Que coisa boa. Você merece. Pelo pouco, muito que a gente já tá podendo conhecer sobre você, é o mínimo que você merece, né? Você demonstra, né? Só de olhar para você, a gente consegue sentir realmente essa luz, essa bondade que vem do seu coração, como eles falaram. E Obrigado, o que Mariana. E pra gente ir já encerrando, o que é que você faz hoje e o que é que você pretende passar pra gente aqui na Ruma TV? Então, Mariana, atualmente eu sou um policial, né, com a cidade de Del Rey. E eu trabalho com a área com tráfego, né? Eu sou um oficial de tráfego. Não tem muito bem uma tradução para o português, mas se você quiser traduzir, basicamente o que eu faço é trabalhar com acidentes de carro, fatal ou não, e problemas de tráfego, né? É o que eu sou especializado em lidar no dia a dia. Sim. E a gente está com um projeto aí de trazer um pouco disso para o povo brasileiro, porque é um aprendizado muito grande, até para quem já está na área. Nenhum dia é como o dia anterior, Mariana. Você sempre aprende algo. Eu acho que é um projeto muito bacana e a gente vai conseguir passar um pouco desse lado da cultura americana para vocês aí. E só uma curiosidade, o que é que você sente de muito diferente da polícia aí nos Estados Unidos para a polícia que você via aqui no Brasil? Total, Mariana, é uma diferença assim total. Começando pela aquela câmera corporal, né? Que todos os oficiais aqui têm, sem exceção. O jeito que você patrulha também, né? Que você começa patrulhando sozinho e à medida que você vai encontrando um problema, que vai acarretando outro problema, dependendo na severidade, quão severo é o problema, você pode chamar uma pessoa para ser seu companheiro naquele chamado, né? Para te ajudar. Mas patrulhamento aqui começa sozinho, entendeu? Interessante. O carro, você tem um carro individual que você pode levar para casa, que você usa para trabalhar também, mas que você consegue levar para casa. Você pode usar para usar, ir para casa com ele, mas não fazer uso pessoal. Ou pode? O uso pessoal não é permitido, a não ser que a pessoa trabalhe e more na cidade, né? Mas é o carro que você usa para ir para o trabalho e para voltar para casa. Ah, entendi. É um carro que inclusive é seu. de deslocamento, né? Para você ir trabalhar e voltar. Exatamente. E essas Exatamente. imagens, por exemplo, você no caso, mesmo sendo de tráfego, você usa essa câmera corporal. Exatamente. Essa câmera corporal, Mariana, ela é uma faca de dois gumes, assim que eu costumo falar.
ela vai te defender até debaixo d'água se você for uma pessoa íntegra, justa e estiver fazendo seu trabalho da forma correta. Se você for um cara que estiver fazendo coisa errada e coisas que não era para você fazer como policial, essa câmera vai estar lá também para te punir de forma correta. Serve de prova. Então ela tá lá para te ajudar ou para te prejudicar, se você for uma pessoa que não faz as coisas do jeito certo. E pra gente fechar naquele clichê com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse, portanto, diante de sua história aí, de vitória, né? Porque foi uma vitória. Vocês passaram pelo que passaram e hoje você está aí formado com todas as honrarias que eu soube agora no depoimento do seu primo e construindo uma carreira aí de respeito como policial, casado, muito bem casado e com sua família por perto. O que é que você diria para quem sonha, quem é um imigrante que ainda está passando por dificuldades ou quer tentar a vida, seja nos Estados Unidos ou em outro país que não seja o seu país de origem? Mariana, é tanta história que às vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisinhas, mas teve esse quesito aí da honraria mesmo. Foi uma vitória minha, da minha família, uma vitória nossa, como brasileiro, de todos nós. Eu consegui terminar, foram 80 aulas que eu fiz em 5 anos, e das 80 aulas, 79 delas eu terminei com mais de 90% de aproveitamento. Teve uma que eu terminei com 83%, algo assim. Isso é danado. Esse negócio, a gente diz aqui, esse menino é danado, então. Tem que partir para cima. A gente tem que sempre... Eu vou chegar nesse ponto. Mais uma vez, Mariana, muito obrigado pelo espaço. Para mim uma honra ser um exemplo para todos aí, para o mundo afora. O meu conselho para quem é jovem e tem o interesse de buscar uma vida em outro lugar, primeiro de tudo, você tem que ser uma pessoa apegado a algo. E quando eu falo algo, eu quero dizer a Deus ou alguma religião. Não importa qual. Você tem que ter uma fé em algo. Você tem que ter fé. Tá? Você tem que ter fé em algo. Você não pode só quem tem fé tem esperança. A cabeça. Você tem que ter fé e tem que ter esperança. Você tem que acreditar em algo. Você tem que ter um propósito. Tá ok? A primeira coisa que eu vou te falar é isso. Depois disso, você traçar um plano, né? Com datas, com tempo. Metas. Tipo assim, tem metas. Exatamente. Daqui a 1 ano eu quero estar aqui, daqui a 5 anos eu quero estar lá, daqui a 20 anos eu quero estar fazendo isso, isso e aquilo. Tenha um plano, tenha um planejamento, tenha algo traçado a curto, médio e longo prazo, entendeu? Então, tenha fé, esperança, seja apegado a algo. Se apegue à sua família também, é importante você viver nesse meio tempo. Isso é algo que eu me culpo às vezes, de ter só trabalhado e não ter passado meu tempo de uma forma mais sadia. Não se culpe, Matheus. É porque tinha que ser assim. Olhe para aquele Matheus e pense, eu não conseguia nem fechar o carro. Não conseguia, Mariana. Tem história de, às vezes, eu chegar em casa tão tarde, deixar o carro no meio da rua, achando que tinha parado de aberto, porque você nem tinha noção do que estava fazendo. Batia na casa do vizinho, achando que eu estava chamando meus pais. Já teve ponto de ser preso. Chamar a polícia pra mim. Meu filho. Então não se cobre, não. Errada de noite. Relaxe. Verdade, concordo com você. Mas a fé é você ser apegado à sua família, ter um propósito e ter um planejamento. E assim, se eu puder dar um conselho do fundo do meu coração para quem pretende buscar a vida em outro lugar, o conselho é o seguinte, Mariana. Procure formas de fazer as coisas da forma mais legal possível, porque senão você vai pagar o preço. Perfeito. É isso. Esse é meu conselho. É só isso. E por mais clichê que pareça, Mariana, não desista, porque isso eu aprendi com o Eduardo. Na vida, você vai escutar mais não do que sim. Na hora que você escutar o sim, você tem que comemorar. E não é normal. A gente segue em frente. Bola pra frente. É isso aí, bola pra frente. Então, com essa aula motivacional, a gente agradece o seu tempo precioso aí para bater esse papo e deseja boas-vindas também na sua participação aqui. A gente está ansioso para saber quando o seu programa, o seu quadro vai estrear aqui com a gente e todos estaremos muito ligados para ver todos esses bastidores e continuar seguindo esses belos conselhos que você traz através da sua fala, da sua história, dos seus exemplos. Viu, Matheus? Obrigada mesmo. Mariana, obrigado você, obrigado a todos vocês aí da produção, todo mundo que fez esse encontro da gente aqui hoje possível. Muito obrigado pelo espaço, pela atenção, pelos recursos que vocês estão disponibilizando para mim,
poder contar um pedacinho da minha história hoje para o mundo inteiro. E eu quero mandar um abraço muito grande pros meus pais, para minha irmã, para minha família inteira, para o Pedro, que mandou aquele vídeo lindo pra gente, meu amigo do peito, Leandro, né, que se não fosse por ele a gente não estava aqui hoje. Agradecer a Deus também por tudo e muito obrigado também ao senhor Luiz Eduardo e ao Edu pelo carinho e por essa oportunidade. E a gente tá na mesma equipe, nós estamos no mesmo time. Tamo junto. Outra aula aqui, pura gratidão, esse rapaz, esse bebê, esse bebê mais maduro do que muita gente. Eu digo assim, porque eu fico brincando, tá, minha gente? Que eu fico me achando a velha. Imagina. Obrigada. Imagina, Mariana. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho, pela sua atenção com a minha história. E assim, é algo que eu aprendi também, que a gente... É um outro conselho também, a gratidão. Sim. A gente tem que ser grato por tudo que acontece em nossas vidas. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E quanto mais a gente agradece, mais o bem a gente atrai. É isso. É só bênção. É só bênção. Amém. Beijão, Matheus. Um abraço, um beijão, Mariana. Muito obrigado. Até a próxima. Até. A gente se vê. E já que a gente está falando de gratidão, vamos agradecer aos nossos parceiros. Balcone, Quanto à Iluminação, a Mármore Limitada, a Jocil, a Florence, o Viveiro Marina, a Oficina Interiores e a Inovanet. E você, gostou dessa entrevista? Lhe motivou também de alguma forma? Foi legal, né? É bom a gente conhecer histórias reais, histórias que deram certo, estão dando certo. Então deixa o seu like, ativa aí também as suas notificações, se inscreve no nosso canal, porque esse é apenas um dos vários episódios e vários programas que você encontra só aqui na Ruma TV.